Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os seus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está entre eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deixa remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste, e faz-se maior ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres se estragam. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O título dessa mensagem é Aprendendo a Aprender. Quem é membro dessa igreja sabe que o culto termina às 9 horas e você deve estar pensando: meu Deus, com tudo isso que aconteceu aqui, será que vai acabar às 9 horas? Olha para o teu irmão e diga assim: vai, pode ficar tranquilo. Jesus, ele dá uma palavra para aqueles homens. Os homens vêm com questões de tradicionalismo, porque a tradição, irmãos, é muito bom. A tradição foi guardada. A tradição guardou a palavra durante os tempos. A lei oral foi guardada pela tradição. Foi a tradição que guardou a cultura de Israel 2000 anos pela dispersão do ano 70 até 1948, com o sionismo, com o retorno de Israel para a terra. Foi a tradição que guardou o hebraico. Foi a tradição que guardou os costumes judaicos para eles se tornarem uma nação e ter aquele voto Minerva. Nós não dispensamos a tradição. A tradição, ela é uma bênção. Uma tradição de família, ela traz marcação de tempos e datas. O tradicionalismo, Jesus repudiou. O tradicionalismo, aquilo que é ismo, aquilo que é uma ideia que quer ser propagada à força. Isso, Jesus disse, a vossa tradição, o seu tradicionalismo está anulando a palavra de Deus. Vocês estão colocando a tradição acima da autoridade do nome de Deus e da palavra de Deus. E aí eles vêm questionamentos de maneira sorrateira e eles dizem: mestre, chamam de mestre, né? Boca de lisonja. Como Jesus disse, profetizou. Como Isaías profetizou, dizendo: esses homens, eles nos louvam com os lábios, mas o seu coração estão longe de mim. Mestre, os discípulos de João jejuam, mas por que os seus discípulos não jejuam? Jesus dá uma explicação lógica para ele, mas Jesus vai além. Ele diz: vocês pedem o novo, vocês clamam pelo novo, mas vocês não abrem mão do velho. Vocês acham que abrir mão dos velhos é abrir mão de princípios. Jesus nunca ensinou discípulo nenhum a abrir mão de princípio. O que é princípio, o que é palavra, santidade sempre será santidade, pecado sempre será pecado. Mas o tradicionalismo sempre vai anular a palavra de Deus. Quem entende isso? Irmãos, não tem quando você está fazendo jejum? Os fariseus jejuavam e se mostravam mais santos do que todos. Jesus disse: quando ele fosse tirado, nós jejuaríamos. Eu jejuo, a nossa igreja aqui jejua. Eu quero dizer uma coisa: o jejum, ele ensina algo para você. Ele usou uma ferramenta espiritual para acusar Jesus. Ele quis se valer de um recurso espiritual para condenar o rei dos reis, aquele que estabeleceu o próprio jejum. É querer cobrar de Jesus o que ele mesmo estabeleceu pelo seu próprio caráter. Isso é o tradicionalismo, é colocar a tradição acima até mesmo da voz de Deus. Olha para o teu irmão e diga: não faça isso. Você tem que se mover pelo que Deus tem para você agora. Deus nunca vai induzir o homem ao pecado. Mas o tradicionalismo faz as pessoas praticarem algo de maneira ativista, sem raciocinar por que estão fazendo. Isso também não louva a Deus, porque o nome disso é leviandade. Uma pessoa leviana é uma pessoa que faz algo sem saber por que está fazendo. Por isso o título dessa mensagem é Aprendendo a Aprender.
Porque as pessoas não têm dificuldade de aprender, elas têm dificuldade de aprender a aprender. Pessoas que sabem muito. O próprio Sócrates, ele disse, eu sei que nada sei, e foi considerado um dos homens mais inteligentes do mundo, porque ele disse, eu sei que nada sei. Adolescente sabe de tudo, já reparou? A mãe fala, Tó, não faz isso, eu sei, eu sei. Eu não conheço um adolescente que não conheça tudo. Tudo eles sabem, você vai dar uma orientação a eles, eles dizem, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Sabe de quê? Tem 13 anos, 14 anos, não sabe nada. Não é isso? E Sócrates disse que sabe, não sabe nada. Sabe, irmãos, eu não quero desprezar o que você sabe. Existe uma ignorância, há um problema. Porque a ignorância, ela é escuridão. Mas a dúvida e a curiosidade te levam à sabedoria. Não é querer ser ignorante e desprezar tudo que você recebeu até hoje. Deus não despreza o que você aprendeu até hoje. Mas Ele quer que você abra espaço para o novo. Irmãos, amém, glória a Deus. O jejum te deixa irritado? Quando você está jejuando, você fica irritado? O jejum não te deixa irritado. Ele revela o quão irritado você é. Ele só mostra o teu estado original. Então, eles chegaram para se utilizar de uma ferramenta espiritual, mas de forma satânica. Quantas pessoas se valem do espiritual como uma tradição para acusar quem está fluindo no mover do Espírito? Eu falei sobre isso na semana retrasada. Existem pessoas que estão dando à luz e tem outras que estão criticando o parto. Jesus nos chamou para dar a luz a novos convertidos. Ele disse, vocês são a luz do mundo. Vocês nasceram para gerar vidas. E enquanto alguém está gerando vidas no meio da igreja, tem outro criticando o parto. O tradicionalismo faz isso. Olha para o teu irmão e diga assim, misericórdia. Eu não vou ser esse. E aí Jesus disse, vocês querem o novo, mas a estrutura está antiga. O odre, ele era uma bolsa de couro. E o vinho, ele tinha uma fermentação. O vinho tem todo um tempo para ser protegido. Você tem um tempo de colher a uva, é o tempo certo. Você tem que saber pisar a uva, tem que deixar fermentar o tempo certo. Se você deixar demais, ele apodrece, se deixar de menos, não dá a fermentação perfeita. Existe o clima, existem várias situações, demanda muitos critérios para preparar um vinho de qualidade. E aí, eles querem colocar em qualquer odre. Eles querem aquilo que foi produzido com uma demanda criteriosa, aquilo que é produzido com muito cuidado. Eles querem aquilo de qualquer maneira, com uma estrutura antiga. Quando o vinho ele vai fermentando, ele incha a bolsa. E aí Jesus disse, se você colocar o vinho novo no odre velho, vai arrebentar a bolsa, porque a bolsa velha, ela já esticou o que tinha que esticar, ela perdeu a elasticidade. Então ela não tem mais para onde romper. Elasticidade. É o que eu confundi com eletricidade. Mas o bom do português falado é que se você entendeu, não é erro. Ortopia não tem erro. Se tiver algum professor de português aqui, ortoepia não tem erro, só ortografia. Tá bom? Se você me entendeu, é nós na fita. Ou no DVD, ou no pendrive, sei lá, não sei agora como é que é. A questão toda é que o tradicionalismo ele anula, porque não te abre a tua visão para aquilo que Deus tem para você. Eu sempre preguei sobre isso, eu sempre dou uma pincelada sobre isso, mas eu quero ressaltar novamente. Quando Pedro teve aquela visão do jarro que descia, ele estava meio-dia com fome. A Bíblia diz, e Pedro sentiu fome quando o jarro desceu do céu, um lençol no formato de um jarro, que tinha vários répteis e quadrúpedes. Meu Deus, está brabo meu português hoje. É porque, irmãos, em matemática eu não sou muito bom não, mas em português eu destroio. E aí, Deus disse, mata e come, Pedro. Ele disse, não, Senhor, eu nunca comi nada tão impuro. E aí o lençol desceu novamente, preso pelas quatro pontas, com vários animais, quadrúpedes e répteis. E disse, mata, Pedro, e come, tu não está com fome? Ele disse, não, Senhor, eu nunca comi algo tão impuro. Mata e come a terceira vez, mata e come. O lençol subiu para o céu novamente e ele não teve mais a visão.
Sabe, irmãos, quando o tradicionalismo está entranhado em nós, mesmo quando Deus disse, mata e come o homem que quer discipular Deus, eu nunca comi nada por estar amarrado, Deus. Eu nunca vou fazer uma coisa dessa. A gente quer discipular Deus. Vou colocar Deus no lugar dele. Porque aqui na tua palavra, Deus diz para eu não comer os répteis. E o Senhor está mandando eu comer. Eu vou discipular Deus. O tradicionalismo não deixa entrar nada. Sabe por quê? Porque quando saiu a tradição e entrou o tradicionalismo, ele é dono do seu próprio entendimento. Ele deixa de ser como o próprio Nicodemos disse, aquele que nasce da água, Jesus disse para Nicodemos, aquele que nasce da água e do Espírito é como o vento que sopra, mas ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai, é guiado por Deus, não tem uma estrutura alicerçada maligna. Quantos querem ser vasos que vão acolher o novo de Deus? Diga amém. Amém. Todo conhecimento, ele... Abre Provérbios 18, 13, por favor. Provérbios 18, 13. Que diz assim: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Perdão. É isso mesmo. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? O coração sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a ciência. O homem que está inclinado a buscar o conhecimento, ele está pronto para ouvir. Ele sabe aprender. Ele tem que largar a estrutura. Quando eu comecei a estudar inglês, ali mesmo pela internet, no YouTube, eu coloquei um professor nativo, ele lá falando inglês, eu entendi ele com uma certa dificuldade, mas eu insisti, comecei a treinar o listening, falei assim, eu vou entender o que esse cara está falando, e eu insisti, e começando a entender o que ele estava falando, uma das coisas que ele falou na aula, ele disse, para você aprender algo, primeiro você tem que aprender a aprender. Você tem que desconstruir a sua linguagem antiga, você tem que esquecer o português. Eu falei, como é que eu vou esquecer o português, amado? Não sou o Roberto Carlos, que jogador de futebol, ficou na Espanha 15 anos, não aprendeu o espanhol e esqueceu o português. Tu pode ver uma entrevista dele, tu não entende nada que ele fala. Como é que pode isso? Né? Então não. Como é que eu vou desconstruir? Ele disse, você tem que pensar em inglês. E aí ele diz, você tem que trocar a linguagem do teu celular. Você tem que trocar a linguagem, mas como é que eu vou mexer? É isso mesmo, você tem que construir uma nova linguagem. Você tem que procurar falar e pensar, imaginar o seu cotidiano, começar a imaginar o que é cozinhar em inglês, qual é o alimento que você vai comer, você começa a pensar. Mesmo aqui no Brasil, você cria uma imersão própria. Irmãos, como que uma pessoa, para aprender um idioma, ele tem que se imergir em algo para poder trocar a sua mentalidade e mudar a sua mentalidade em algo? Trabalhar a sua mentalidade novamente, toda a estrutura. Irmãos, quando você aprende um novo idioma, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Você modifica a musculatura do seu maxilar, do seu rosto, fisionomia. Você está praticando uma frase, uma palavra que você nunca fez. Então você mexe com a musculatura e começa a formar um novo sistema de musculatura no seu rosto, na sua face. Tem que remodular tudo, um idioma. Como que pessoas querem ter a mentalidade de Deus sem estar imerso na vontade, na palavra, no entendimento de Deus? Sem trocar o sistema antigo, a mentalidade antiga. Quando o apóstolo Paulo diz que nós temos que renovar a nossa mente, como em Romanos 12, para recebermos, para vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, uma mente moldada, ele diz, e não se amolde, mas se amolde aos padrões de Deus, uma mente novamente, ou seja, algo que é mole, que entra numa forma. Como que pessoas enrijecidas no seu tradicionalismo conseguem entrar numa nova forma para refazer uma nova ideia,
ideia, não tem, porque são pessoas engessadas, são pessoas que você fala assim, olha, Deus tem isso para você, o novo, não, mas na época isso, eu aprendi aquilo, não se abre para aquilo, para o novo, e eles se engessam, e eles acham que a única forma de ser crente é dessa forma. Se não for dessa, não consegue. E a Bíblia diz que Deus faz novas coisas todos os momentos. Quem entende isso? Por isso, irmãos, existem pessoas que não são crentes e estão se deixando se moldar por um novo. E existe crentes com a mente arcaica. Pessoas que questionam o inquestionável. Hoje eu falei sobre isso. Uma pessoa falou assim, como que pode esse negócio de pastora? Eu não concordo com pastora. É apóstola, apostila, não sei mais o quê. Eu não concordo com o negócio de apóstola. Engraçado que uma pessoa, quando ela tem uma mente transformada, transicionada, ela não se importa com nomes e nomenclatura, ela se importa em resgatar os perdidos. Quantas palavras você lança fora quando você tenta convencer uma pessoa de qual doutrina certa e qual a doutrina errada? Mas quando você está imerso na vontade do Senhor, as tuas palavras são poucas, porque elas são pérolas, e elas tomam o destino certo. Salomão disse, o homem mais sábio que pisou nessa terra depois de Jesus. Ele disse, a palavra certa, na hora certa, é como maçã de ouro em salvas de prata. Nós temos aqueles que carregamos uma pérola nos nossos lábios, que tem que liberar essa pérola no lugar certo, na hora certa, num coração sedento. Você está discutindo religião, está discutindo hemenêutica, exegética, homilética, coisas com pessoas religiosas, em vez de estar pregando para o sedento, aqueles que precisam de Jesus. Você está deixando de ser proativo para ser reativo. Você é um compêndio, uma enciclopédia humana que só serve para ter poeira, como a enciclopédia Barça, que só serve para ficar no armário hoje e ter poeira, porque hoje a pessoa joga no Google e tem o que quiser. Que tipo de crente você é? Qual é a identidade, qual é a mentalidade que você precisa ter hoje? Quando nós estivemos em Dubai, eu estive em Dubai 2 vezes, eu e a apóstola. E lá em Dubai, o rei de Dubai, o Mohammed, a palavra Mohammed é Maomé em árabe. O nome do camarada, do rei de Dubai é Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Quem pode repetir comigo? Acertou, é isso mesmo. Esse homem, ele governa Dubai desde 2006. E 10 anos antes dele, Dubai era só um deserto. Olha o que é uma mente transicionada. O mesmo deserto do Egito, o mesmo deserto do Líbano, o mesmo deserto da Jordânia e da Cisjordânia, o mesmo deserto da Assíria e da Síria, o mesmo deserto. Aqueles homens eram pescadores de pérola. Eles sobreviviam pescando pérola. As pérolas estavam escassas. Quando você chega lá, tem um museu e tem as roupas que eles usavam para poder mergulhar. Eles não tinham recursos, eles viviam disso. Eles eram beduínos, eles não tinham recurso nenhum. Descobriram o petróleo em Dubai. E aí, com aquele petróleo, eles pensaram o seguinte: quanto tempo vai durar o petróleo? O petróleo em Dubai só vai durar 7 anos. Ele disse, então, em 7 anos, nós voltaremos a ser pobres novamente. Então vamos fazer o seguinte, vamos investir esse petróleo em estrutura, vamos pegar um empréstimo com o Egito. Esse homem, que era só deserto, era uma ilha de pescadores de pérolas. Tu chega lá, a Dubai antiga está montada, é um museu, tu vê cabanas, como que era o ar-condicionado deles no deserto, só cabanas, não tinha uma estrutura em Dubai. Isso estou falando há menos de 30 anos atrás. Quem entende isso? E aquele homem, ele começou a pegar empréstimo com o Egito. Pegou empréstimo também com os Emirados, a União Árabe, né? Que é Emirates. Começaram ali a pedir um empréstimo.
E ele falou, vamos fazer um lugar de entretenimento aqui. Montou um hotel, que é aquele Burj Al Arab, que é aquele hotel que parece um barco, uma vela. Eles, vamos fazer algo, assim como no Rio de Janeiro tem o Cristo, como nos Estados Unidos tem a Estátua da Liberdade. Vamos fazer algo que possa ser a marca de Dubai. E levantou aquele hotel, que é chamado de Hotel 7 Estrelas. Não tem, mas eles chamam de 7 estrelas. Não existe, porque é o melhor hotel do mundo. Uma diária é R$500 mil. Quem quer passar uma noite lá? Amém? Glória a Deus. E aí, ele construiu. E ele, com empréstimo, ele cavou, irmãos, fez um porto. Depois ele fez um aeroporto, ele fez um lugar de negócios. Ele disse, olha, Dubai está no meio do planeta. Quem mora no Japão, quer negociar com o empresário do Brasil, aqui em Dubai está no meio do caminho. Nem você e nem ele. Então, os condomínios, ele fez vários investimentos. E aí vocês vêm aqui e negociam aqui. Quem não quer fechar um negócio importante no maior hotel do mundo? Quem não quer fechar um negócio importante? Então ele foi fazendo comercial. E Dubai se tornou um dos lugares mais ricos do mundo. Se você vai em Dubai, ele deixou Dubai o melhor de todos os lugares do mundo. Tem lugares lá chamado bairro Rio de Janeiro. Eles pegaram o bairro mais chique do Rio de Janeiro e construíram idêntico. É igual Copacabana, eles pegam Ipanema, tem um bairro chamado Ipanema lá, que eles fizeram, que você chega, tu não sente saudade, quem é de Ipanema, mata a saudade. Gente, eles fizeram idêntico, até o calçadão. Tem um bairro chamado Nova York, eles pegaram o melhor de Nova York, fizeram um bairro com as casas igual de Nova York, idêntico, com as praças, com as cerquinhas. Tem um bairro Paris, eles fizeram o melhor de cada país e montaram lá para que pessoas do mundo todo se sintam em casa com o melhor da sua nação. Quem entende isso? A prosperidade do homem não está na terra, a prosperidade do homem está na sua mente. Você pode morar num lugar pobre, mas se tua mente é próspera, é só Deus pousar um pensamento em você. E aquele homem começou, e agora descobriram, há 5 anos atrás, descobriram um poço de petróleo em Dubai. Ai, meu Deus. Que vai sustentar Dubai com o petróleo até 2050. E sabe o que o rei disse? Ele disse, ainda bem, diga assim, ainda bem. Ele disse, ainda bem que nós não descobrimos esse petróleo antes. Porque se tivéssemos descobrido, ou descoberto, não teríamos feito o que fizemos. Não teríamos realizado o que realizamos. Olha para o teu irmão e diga, ainda bem que aquela pessoa que podia te ajudar, ela não te ajudou. Porque agora a glória vai ser de Deus quando Deus fizer. Quando alguma coisa não aconteceu na sua vida ainda, quando você está pedindo por algo e aquilo não acontece, você, em vez de murmurar, você tem que pensar, ainda bem que não aconteceu, porque lá na frente eu vou glorificar a Deus, porque o Deus que eu sirvo tem o melhor para mim. Ainda bem que não saiu do jeito que você queria, ainda bem que Deus ocultou aquela fonte, aquele petróleo, ainda bem, porque aquele petróleo iria impossibilitar aquele homem de colocar a maior fonte de prosperidade em prática, que é a sua mente. Às vezes a dificuldade nos move para coisas superiores. Às vezes a dificuldade nos faz criar uma mente inventiva. Às vezes uma luta que nós passamos, nós começamos a jejuar e orar e dizer, Deus, o que separa a minha prosperidade do que eu estou vivendo hoje é um pensamento que o Senhor pode fazer pousar na minha mente. Um pensamento, uma ideia que o Senhor pode me dar, que ninguém teve. Uma administratividade. E às vezes nós lamentamos por aquilo que ainda não tivemos. Irmãos, quando entramos em Dubai, é incrível, porque as ruas e as praças são floridas. Uau! No meio do deserto. Aí nós perguntamos o guia, por que tudo aqui é florido? Ele disse,
Nós plantamos e replantamos a cada 3 meses, segundo a estação que nós queremos ter. Mas aqui no bairro não tem estação, é calor o ano todo. É calor o ano todo, mas nós fazemos a nossa estação. Nós colocamos no inverno, no nosso inverno plantamos pinheiro, em toda a cidade. E em toda a cidade plantamos beijos e flores e rosas no verão, na primavera. Sistema de cotejamento, mangueira aqui espalhada em toda a cidade. O esgoto é colhido em casa, eles tratam e a água fica pingando água o tempo todo para a flor não morrer, porque na areia, para a flor não morrer, fica sempre úmida e ela fica sempre bonita. E eu perguntei para o guia, meu amado, como é que funciona uma situação dessa? Como que pode? E a água aqui tem racionamento? Ele disse, aqui não tem pedra. Para construir tem que pegar pedra do Egito. As pedras aqui não podem ser utilizadas. Aqui tem areia só de deserto. Essa areia aqui não pode servir em construção. Nós pegamos do Egito. Eles pegam tudo do Egito para construir. E eles têm tudo, o Egito não tem nada. O Egito, perto de Belfor Roxo é primeiro mundo. Estou falando sério. Os rios, tu não consegue ver a água de tanta sacola plástica que tem. É um lixo aquele lugar. E toda a prosperidade que Dubai construiu foi pegando empréstimo com quem não tinha nada. Você tem noção? E eu perguntei, e água? Tem propaganda na televisão? Água potável? Nós não temos uma fonte de água. Aí me escandalizei. E eu, como é que vocês bebem água? Para tomar banho. Ele disse, todas as águas são dessalinizadas. Que isso? Para sustentar a nação? Nós trouxemos uma empresa, implantamos uma empresa aqui. E essa empresa, ela é uma das maiores exportadoras de alumínio do mundo. O alumínio passa quente, a água do mar cai no alumínio, e em cima tem uma placa gelada, o vapor sobe, tira o sal da água, dessaliniza e cai no poço e atende a população. Mas tem racionamento? Não tem racionamento. Cada Emirates pode tomar banho e ficar com a água ligada à vontade. O governo supre e não falta para ninguém. Tanto para beber como para tomar banho. Dessalinizada. Entenderam? Nós temos água, é só canalizar para chegar até nós, ainda falta. Porque não é a terra, é a mente. Olha para o teu irmão e diga, não é a terra. É a mente. Aposto que isso está querendo dizer com isso. Deus quer transformar nossa mente para que nós possamos experimentar aquilo que Ele tem de melhor para cada um de nós. O primeiro segredo de uma mente transformada é conseguir entender as promessas eternas, que é a salvação eterna. Porque quando eu aceito Jesus como meu Salvador, Ele me redime eternamente. A partir do momento que eu sou salvo eternamente, Ele agora começa a trabalhar estruturas emocionais, financeiras. Ele começa a trabalhar na sua vida em coisas que parecem menos importantes. Porque a maior importância na vida do homem é ter a garantia da salvação eterna. Porque não adianta o homem ter dinheiro, ter prosperidade, e morrer e ir para o inferno. Então a maior prosperidade é ter a alma salva. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Segundo, você precisa ser moldado, tocado por Deus. Quantos querem ser tocados? Para Deus tocar na sua mente, para Ele moldar os seus pensamentos, Ele tem que tocar em você. Você tem que se permitir ser tocado por Deus. Dá legalidade para isso. Quantos profetas Deus teve que tocar para moldar o seu caráter? Eu falei sobre isso no Mover. Falei que apóstolo Paulo, ele diz que em uma casa tem vasos para todo tipo de qualidade. Vasos de honra e vasos para questões desonrosas. Vasos de honra são aqueles que têm coisas valiosas dentro. Mas aqueles que carregam sujeira dentro são os vasos de desonra. O que dá valor ao vaso é o que está dentro do vaso. Antigamente não tinha saneamento básico, antigamente não tinha banheiro nas casas, as pessoas iam fora, os banheiros eram fora das casas, ou seja, lá no mato, aonde, atrás de uma pedra. Não existia essa questão. Na casa tinha 2, 3, um cômodo, a sala, né, ali o lugar de dormir. Cozinhar, eles cozinhavam fora. Não existia cozinha.
Estou falando de uma Mesopotâmia antiga, eu estou falando de um tempo lá atrás. Amém? Agora imagina só, comigo. Dentro daquela casa tinha um vaso onde eles guardavam o chamado trapo de imundície. Porque não tinha papel higiênico, não tinha finesse, não tinha aquele pompom, não tinha mais o que falar, uma marca boa aí. Oi? É isso aí, neve. No início ele é alvo como a neve. Ele pega aquele vaso, aquele trapo de imundície. Quem lembra da passagem que Deus diz assim para Isaías? Eu tenho as obras de Israel, para mim, é como trapo de imundície. Aí você pega um retalho, né? Eles pegavam um retalho, costuravam vários panos com vários retalhos, e ali eles usavam. Cada um usava uma folhinha, um pano, e guardava no vaso. E o outro usava, guardava. O outro usava e guardava. Era o recurso que tinha, irmão. E aí tapava dentro daquele vaso. O vaso todo era igual, todos os vasos eram de barro. O que dava diferenciação entre um vaso e outro era o que tinha dentro do vaso. E aí Paulo diz, olha, numa mesma casa tem vasos para uso de honra e vasos para desonra. Aqueles que guardam pérola, aqueles que guardam azeite, aqueles que guardam mantimento e aqueles que guardam o trapo de imundície. Então, é uma questão de autoavaliação. Quando o homem entende aquilo que está penetrando em seu coração, quando o homem está diante de Deus, e ele é honesto diante de Deus, e aquilo que tem alcançado a sua mente, aquilo que tem se tornado um paradigma, um pecado que você não consegue vencer, uma pornografia que você não consegue vencer, uma atitude desonrosa que você não consegue vencer, uma infidelidade, sei lá, por mais que não, falando de palavra de oferta novamente, mas mostra que a gente fale todo culto de dízimo, de oferta, de primícia, você não consegue, uma natureza de infidelidade, parece que não consegue, luta, fica se digladiando dentro de você, e você não consegue alcançar a excelência daquilo que Deus tem para você, por causa de uma mentalidade corrompida lá atrás, porque todo conhecimento ele é revelado, pesquisado ou adquirido. O conhecimento adquirido é o mais alicerçado, é aquele que você aprende de maneira informal. Tem um ensinamento formal. O ensinamento formal é aquilo que você senta para aprender e pega o caderno e você está preparado. É o transmissor e o receptor. Você está preparado para receber aquilo que a pessoa vai transmitir e você para. Agora, aquele ali, ele não consolida tanto a sua mente como o ensinamento informal. Aquele que você cresceu de maneira subconsciente, você aprendeu em casa. A forma que a tua mãe trata seu pai, a forma que seu pai trata a sua mãe, a forma que seus irmãos se tratam, o que entra, teu pai reclamando do dinheiro que não entrou, da empresa que quebrou, tudo isso vai se alicerçando de maneira informal. E a sua vida, você é uma esponja, você vai adquirindo esse conhecimento. Quando você chega aqui no Evangelho, você se converte, Deus tem que, além de te libertar, Deus, além de escrever o teu nome no livro da vida, Ele tem que fazer um trabalho de transformação da sua mente, de toda a estrutura que foi criada lá atrás, uma estrutura corrompida, maligna. E quando é uma cultura satânica dentro de casa? E aí você tem que andar na contramão de uma cultura satânica. E Deus trabalhar a libertação, reformulação da mente. É uma terra, é um outro solo que precisa ser conquistado. Deus conquista o coração, depois o solo, a mente, é outra terra que precisa ser conquistada. Como é que se conquista uma terra? Quando você consegue semear na terra, ela passa a ser subjugada àquilo que você colocou nela. Quem está entendendo? Então, o que dá valor ao vaso? O que está dentro. O que dá valor ao vaso? O que está dentro. E o que está dentro? Só quem vê? O vaso. Você tem que saber. Por isso o apóstolo Paulo disse assim, meu amado. Quem disse? Examine o homem a si mesmo. Olha para o teu irmão e diga, examine o homem a si mesmo. Cada um nessa vida sabe o seu papel. E sabe do que você está fazendo, o que tem que fazer. Quando o homem tem que ser cobrado por aquilo que ele sabe, da postura que ele sabe que precisa tomar,
ele não é uma pessoa confiável. Quando um patrão, ele confia no funcionário, no caráter dele, ele não precisa botar uma câmera ou ficar perguntando se ele fez aquilo que ele foi pago para fazer. O patrão tem certeza que ele já está executando aquilo que ele está sendo pago, porque ele sabe que o caráter daquele funcionário não é um caráter duvidoso. Por isso Deus, ele confia em mim, confia em você. Ele diz, olha, o que dá valor a você é o que está dentro de você, o que você tem permitido ser ministrado. Quando você abre a internet, ou quando você ouve alguém falando alguma coisa, ou te conduzindo para um caminho da perversidade, da malignidade, o que você permite ser ministrado no seu coração? O que vai dar valor a você é o que está dentro. O que você tem enchido a sua mente da palavra, do entendimento da palavra, da revelação, a revelação daquilo que Deus tem para mim, ou você está encharcado, a palavra em inglês, soaking, aquele que me absorve, me encharca ao ponto de me alagar. Você está alagado daquilo que você nem queria receber. Informações que você cresceram ali e receberam. E aquilo ali te mediocrizou e você não teve nem a oportunidade de pensar melhor do que aquilo, porque é uma estrutura que foi lhe impulsionada, lhe impregnada. É uma obra em que Deus agora vai arrancando as raízes. Ele vai limpando, vai implantando uma nova mentalidade. Vai tirando a labuta da mente, vai implantando. Mas sabe, você tem que se permitir ser tratado. Você tem que se permitir, abrir teu coração para Deus e se permitir que Deus possa trabalhar na sua vida. Pegue Dubai como referencial, no sentido de que, olha irmãos, um homem com a mente boa, um homem que se permite ter a mente transicionada, ele pode alcançar. Imagina você que é crente, o que Deus não pode fazer na sua vida. Jeremias tem uma visão de um vaso que é tocado pelo olheiro. Jeremias 28, ele diz que Jeremias, eu tive uma visão em que Deus disse, Jeremias, desce à casa do olheiro. E quando eu desci, eu vi um olheiro trabalhando uma argila. E conforme ele tocava no vaso, o vaso tinha a proporção do toque dele. Mas de repente, eu vi que o vaso se quebrou na mão do olheiro. Ele quebrou na mão de quem? Quebrou na mão do olheiro. Irmãos, quando você quebra na mão de Deus, você está seguro. Quando você quebra na mão do diabo, você está dentro d'água. Porque Deus sabe que daquele mesmo barro, Ele não desperdiçou, Ele não jogou fora. Daquele mesmo barro, Ele fez um vaso novo. Porque Deus não, eu quero alicerçar isso na sua mente, Deus não despreza as suas cicatrizes. E não despreza a sua essência. A sua dor hoje é a cura de alguém amanhã. Por isso permaneça firme. Porque hoje está doendo, está aberto, mas amanhã quando tiver só uma cicatriz e alguém falar, não dá para mim, eu vou largar esse homem, vou largar essa mulher, não dá para mim, eu vou fechar essa empresa, não dá para mim, vou largar minha célula, você não sabe o quanto está doendo em mim, você diz assim, o que é que tu disse? Olha aqui, eu trago no meu corpo as cicatrizes, a marca de Cristo. E se eu venci, você vai vencer, porque Jesus me conduziu até aqui. No hebraico, existiam alguns árabes que vendiam vaso. E aqueles homens que vendiam vaso, eles tinham o costume de enganar as pessoas que compravam. Eles pegavam o vaso rachado e eles lixavam o vaso, limpavam, lixavam, passava uma cera e colava o vaso. Depois pintava e vendia o vaso como se fosse o novo. Por isso um especialista em vaso, quando ele chegava, ele dizia, olha, eu quero um vaso sem cera. Daí que vem a palavra sinceridade. A palavra sinceridade vem de sem cera, do latim.
Eu quero um vaso sincero, eu quero um vaso sem cera. Eu quero um vaso que não tenha cera, eu quero um vaso novo. Uma pessoa que não conhecia o vaso, ele comprava usado com cera como se fosse novo, porque ficava com aparência de novo. Mas o especialista em vaso, ele pegava na mão e falava: esses vasos têm muita cera. Esse vaso, ele não é sincero. Ele não é sincero. Ele tem cera. Ele está com cera. Sabe, irmãos, existem momentos na nossa vida que não temos como escapar da vontade eterna de Deus. Porém, temos que nos interiorizar. Temos que olhar para nós e conseguir enxergar as nossas mazelas, aquilo que tem roubado o nosso valor, que tem nos dado desvalorização, que tem nos deixado em déficit. Aquelas mazelas, aquilo que não agrada a Deus, pensamentos ruins, amargura, luta, dor. O vaso, você, está cheio daquilo que o diabo colocou, e aí você diz: ninguém me dá valor. Não é que ninguém te dá valor, é você que está se desvalorizando quando você se enche de pensamentos que não louvam a Deus. Apóstolo Paulo diz: ei, no que é bom, no que é louvável, no que é de boa fama, nisso pensai. Enche a tua mente com os pensamentos de Deus, transforma a tua mente para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com a mente que você tem hoje, você só vai viver, no mínimo, a tábua rasa daquilo que Deus tem para você. Se você não permitir Deus tocar, e como que Deus toca? Quando Deus toca, quando você se permite ser discipulado, quando você se permite ser tratado, quando alguém fala você pode, então você pode, quando alguém diz você consegue, não consigo, tu não me conhece, e bota um monte de limitação. Deus quer derrubar essas paredes em você. Sabe por quê, meu amado? Eu quero dizer uma coisa para você: o que te limita não são as paredes externas, são as paredes que tem dentro de você, que diz eu não posso, até aqui, nem todo mundo pode tudo, nem isso, nem aquilo. Quando Deus diz eu não limitei a tua fé, não limite o meu poder.